Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e nós estamos aqui hoje para, no dia 15 de setembro, domingo maravilhoso, estamos aqui para mais uma leitura da Escola Bíblica Dominical. Nós temos o livro, a revista desse trimestre, sempre mostra, da CPAD, o Deus, tem como título do trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ele fala sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther. E nós estamos hoje na nossa aula número 11, tá? Nossa aula número 11, que tem como título, estamos chegando numa condição maravilhosa. Hoje, essa aula de hoje promete. Nós estamos aqui vendo o que vai acontecendo durante o livro de Esther. Já vimos o livro de Ruth e agora o livro de Esther. E o título de hoje é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. São duas condições diferenciadas. O texto áureo está em Esther, capítulo 6. Esse livro de Esther só tem 10 capítulos, tá? Nós hoje estamos no capítulo 6 do livro de Esther, e você pode pegar a tua Bíblia, tá? Sempre que quiser dar aquela paradinha, para acompanhar lendo. Talvez a tua tradução esteja diferente da minha, mas somente por tipos de atualizações para certas épocas que vão acontecendo. Nós temos Almeida Revista e Corrigida, Almeida, vamos ler aqui a maioria, Almeida Corrigida e Fiel, que é essa que vamos ler aqui agora, e será então o texto áureo no livro de Esther, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou ele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esse é Esther, capítulo 6, versículo 11. Qual é a verdade prática dessa nossa lição de hoje? Deus abate, você vê isso aqui na revista, tá? Deus abate a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Glória a Deus por isso. Você está convidado a vir à nossa igreja aqui na rua Lemos Cunha, o Centro Evangelístico Internacional, rua Lemos Cunha, 557, na entrada do túnel para São Francisco. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você não tiver, estamos terminando o nosso trimestre, nesse mês de setembro, só faltam mais 2 aulas. E se você nos der a honra de vir, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e você receberá uma revista, tá? Gratuita, claro. Agora vamos ler, como está na revista, a nossa leitura bíblica em classe. Em classe nós costumamos ler, tem uma passagem que será a base de todo o estudo que será feito naquela lição, daquele dia. Ele está em Esther, capítulo 6, vemos isso aí, certo? Esther 6, 11. E vai acabar lendo de novo aqui esse versículo. Só que
A leitura bíblica em classe vai do versículo 1 ao versículo 14. Tá bom? Para a gente poder pegar todo o contexto do que está acontecendo. É importante você, na Bíblia, sempre ler o contexto. O que é isso? Você lê o que vem antes, o que vem depois, tentar visualizar o que está acontecendo. Né? Versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro, quer dizer, o rei mandou trazer o livro de registro das crônicas, das histórias, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito em que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres. São dois personagens que aconteceu aí uma situação no passado. Eles tentaram matar o rei. E Mardoqueu, que pelo modo como fala aqui, tinha um bom conhecimento do rei. Mardoqueu era bem conhecido, porque o modo como ele fala aqui dá a entender que o rei tinha certa proximidade dele, ou ele tinha proximidade do rei. Então, e achou-se escrito em que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei. Esse Bigtan e Teres eram camareiros, pessoas de confiança, da guarda da porta. Não era somente camareiros, eles guardavam, ali ninguém entrava, pessoas de confiança, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero, ou seja, tentaram matá-lo. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Parece que pessoas estavam chegando, fazendo tanto estardalhaço, barulho, que ele escutou. Quem está no pátio? Não é assim, vai ver se tem alguém no pátio. Não. Quem está no pátio? Parece que teve barulho aí. Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Mardoqueu estava entrando com tudo. E dá a entender que não era ele só que estava ali, não. Era ele, a esposa, os amigos. Estava vindo todo mundo para falar com o rei. E entrando, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? De que o rei está falando, hein? Eu acho que ele está falando de mim. Não tem outro mais poderoso do que ele, do que eu, depois do rei. Deve ser de mim. Esse é o pensamento de Amã. De quem o rei se agradaria mais para fazer honra mais do que a mim? Versículo 7. Assim disse Amã ao rei. Respondeu. Quer dizer, ele vinha para falar ao rei, ó, mata, bota na forca. Quando o rei pergunta isso para ele, Amã responde ao rei: para o homem, pensando que era para ele mesmo, para o homem de cuja honra o rei se agrada. Tragam a veste real. Olha, meu Deus do céu. Ele queria ter a roupa do rei, trago a veste real
que o rei costuma vestir, que todo mundo sabe que é do rei, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Quer dizer, a pessoa estava com a roupa do rei, cavalo do rei, coroa do rei, e a pessoa na frente levando o cavalo e falando: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã, perplexo certamente, tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher. O nome da mulher dele era Zeres. E a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus lábios sábios e também a esposa Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Eu precisava ler com vocês tudo isso aqui porque é a história que vamos ver hoje. Como Deus, na sua presciência maravilhosa, ele se antecipa em tudo em nossas vidas. Você não está sozinho. Deus, quando nós falamos que Deus é por nós, nós podemos dizer sim. Quem será contra nós? Quem? Se o próprio Criador dos céus e da terra é pela tua vida, quem se atreveria a ser contra você? Nós temos aqui 3 objetivos. Como sempre, nós temos o objetivo da lição. Primeiro, o objetivo, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Ou seja, Deus entra na história, o nome de Deus nesse livro não é mencionado nenhuma vez. Só acontecem os fatos que mostram Deus operando. E Deus opera no coração do rei, que lembra de Mardoqueu, que já ia morrer, mas começamos a ter uma mudança aqui. 2, objetivo 2, descrever como Amã foi chamado para honrar a Mardoqueu. E o 3, traçar o perfil da síndrome do imperador, ou de imperador. É uma síndrome, é uma doença. Tá? O pano de fundo, nós temos aqui o seguinte: o povo que estava ali, o povo de Israel, tinha sido deportado, nós falamos isso na última aula, deportado para Babilônia, foram anos, décadas lá, e voltaram. E já faziam 70 anos, historicamente você verifica isso, confirma isso, hoje. 70 anos que o povo já tinha voltado para Jerusalém. E eles
esse grupo de judeus preferiram ficar na capital, Suzã, né? A capital do império. Já tinham fazendas, tinham propriedades, tinha tudo. Então, eles preferiram ficar lá, não quiseram. Então, Deus permite que eles passem por um pequeno aperto para que possam clamar a Deus, para que Deus o responda. Então, a gente continua a dizer, não fica pensando, Deus sabe tudo o que eu preciso, eu não preciso pedir a Ele. Deus quer que você peça. Jesus fala sobre isso. Ainda não pedistes. É o que ele fala. Ainda não pedistes. Peça e ser-vos-á dado. Medida, sacudida, recalcada, gloriosa. Deus quer que você peça para quê? Para que você saiba que aconteceu na tua vida não foi uma coisa do acaso. Porque você pediu e houve resposta de Deus. Então, nesse caso, Deus é glorificado e você cresce. Não foram coisas que foram acontecendo no dia a dia e que foram se caminhando e você teve uma boa saída numa situação. Não. Clama a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim no dia da angústia e eu vou te responder. E te mostrarei coisas gloriosas, maravilhosas que não conheces. Deus quer que você clame a Ele. Então, eles estavam nessa situação aqui, não queriam voltar, e Deus permite que uma situaçãozinha, que é nada mais nada menos do que todo mundo morrer, acontecesse. É isso que nós estamos lendo aqui nessa lição da revista, né? Então, primeiro objetivo, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Temos aqui dois cenários distintos. Enquanto o rei Assuero foi dormir em seus aposentos, após o maravilhoso jantar, o almoço, que a rainha Esther, ele chamava de banquete do vinho, dá a entender que esse homem, se não era alcoólatra, ele era tendente a ser alcoólatra, esse rei. Adorava beber. Lembramos da primeiro capítulo, que ele passou 6 meses e a lei única que ele bota naquele banquete de 6 meses para as províncias é, ó, beba o quanto quiser. Caneca de ouro para cada um. Ele gostava de beber. Então, enquanto o rei vai dormir, o banquete maravilhoso que Esther tinha oferecido, Amã, ele sai daquele banquete, porque Amã foi o único que foi convidado, era para o rei, e a rainha Esther, orientada por Deus, depois de oração e jejum em 3 dias, com ela e o povo todo, ela oferece um banquete para o rei e chama Amã. Ele ficou maravilhado. Ela me chamou, a rainha me chamou, só eu sou o cara. E agora ele está indo para casa depois do banquete feliz da vida. Ele foi homenageado pela rainha. Ao sair do palácio para sua casa, quem é que Amã vê? Quer dizer, estava no banquete e vai saindo. Quando ele vai saindo pelas portas do rei, que chega encontra fora da porta do palácio do rei, Amã encontra Mardoqueu. Ele já espera, será que dessa vez eu vou um almoço que a rainha Esther me deu, eu sou o cara, será que ele vai se inclinar perante mim? Ele passa e Mardoqueu, tornei para você. Ele fica uma fera e vai para casa e comenta agora com a mulher. O próprio Mardoqueu, que mais uma vez não se inclinou diante dele, como estava estabelecido pelo edital assinado pelo rei. No caso de Mardoqueu, vemos que compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e isso nos faz bem. Vamos ver aqui que Amã, ele vai compartilhar as suas alegrias e de sabores diante da esposa e dos vizinhos que já estavam na casa esperando
sabe? Na expectativa de como foi esse almoço maravilhoso com o rei e a rainha. Vemos aqui em Esther, capítulo 5, verso 9. Esther, capítulo 5, verso 9, o seguinte: Então saiu Amã, naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Desabafando com sua mulher em sua casa, sobre o que acabara de acontecer, ele escuta da mulher umas ideias interessantes, umas ideias para resolver aquilo ali. A mulher fala assim: olha, aproveita, já que ele fez isso aí, você está, né, bem na fita aí com o rei, manda fazer logo uma... Pensa numa forca, ele fala aqui de 50 côvados. 50 côvados seria aproximadamente uma forca que tinha 22 metros de altura. É da altura de um prédio de 4, 5 andares hoje. Para quem viesse de bem longe, visse aquele corpo lá em cima pendurado. Essa foi a ideia da mulher para ele. Então, desabafando em casa com a sua mulher, ele gostou da ideia, tá? Ele gostou. No dia seguinte, até como exemplo dos demais judeus, fosse Mardoqueu, como exemplo, fosse enforcado nessa imensa, uma coisa imensa, 22 metros de altura de forca. Depois disso, Amã foi dormir com tudo já planejado, enquanto no palácio o rei Assuero... Pensa bem, em casa está Amã maquinando: vou matar, vou fazer uma torre, vou fazer isso, fazer aquilo, e o cara vai ser enforcado, e do outro lado, o rei no palácio, nesse mesmo instante, perde o sono. Perdeu o sono. O rei queria dormir, não conseguia. Mas sabe aquele sono que a pessoa fica agitada na cama? Que às vezes você está sem sono, mas espera um pouquinho para o sono vir. Mas a ideia que dá é que ele estava agitado. Alguma coisa estava agitando ele. Então, capítulo 5, verso 10 a 14, diz o seguinte: Amã, porém, se refreou e foi para a sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória de suas riquezas. Vamos simplificar isso aqui. Quando Amã chega em casa, ele chama a mulher, chama os seus vizinhos e conta tudo. Ele conta tudo. Como a vida dele está bem, como ele está bem sucedido. Sabe aquele pavão que pá, é isso. Ele está se sentindo cara. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão para mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Olha, não foi só hoje não, o almoço de hoje não, tem almoço amanhã de novo, e só quem foi, vocês não vão, é só eu que vou de novo. Ele estava maravilhado, ele estava todo. Então, se não a mim. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Não importa se eu estou tão bem assim, enquanto aquele cara estiver lá, eu
Não tem condições, não. Então, lhe disseram, Zeres, que é sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados. Como eu disse aqui, para servir de exemplo, uma forca de 50 côvados, 22 metros de altura aproximadamente, e bota esse cara aí. Você não está com raiva dele? Então mata ele, não deixa de... Já tem o edito mesmo, é só chegar e mandar matar. É para matar todo mundo, né? Todo judeu. Começa com ele. Começa logo com amanhã, logo. Amanhã no banquete. Ele gostou da ideia. Ele gostou da ideia. Então, entra você alegre com o rei ao banquete. Primeiro mata, enforca Mardoqueu, depois você vai se banquetear olhando o cara morto lá. E este conselho pareceu bem a Amã, que mandou fazer a forca na hora. Isso aconteceria, então, antes do banquete que a rainha Esther havia preparado para ele e para o rei. Então, esse fato ia acontecer logo antes, o enforcamento de Mardoqueu. Onde nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, o que nós lemos aqui? Capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono ao rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. No verso 4, capítulo 1, versículo 1, que lemos agora, 3, 4, versículo 4, diz assim, então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Bom, vamos lá. O rei lê, começam a ler. Olha, eram muitos livros. Era uma biblioteca. Ele fala assim, ó, vai lá, pega os livros, começa a ler para mim. Pegaram o livro. Aonde 2 camareiros tentaram matar o rei. E Mardoqueu tinha denunciado, rei, vão te matar, fulano e ciclano vão te matar. Aí o rei pergunta, rapaz, é mesmo? E o que fizeram a esse homem, a Mardoqueu? Fizeram o que para ele? Ele teve algum prêmio? Não, não fizeram nada. Não, peraí, tem que fazer. Nesse momento, está chegando Amã, ele perdeu, você nota que ele estava ele tinha acabado de conversar com a mulher e os vizinhos lá tinham dado ideia, faz uma forca, mata o cara, ele achou tão legal que ele levantou de noite, foi falar com o rei, e você sabe, quem se aproximasse do rei, sem ser chamado por ele, podia morrer, ele perdeu a noção do perigo, a vaidade subiu a cabeça dele, perdeu a visão de tudo. E ele vai. Quando o rei pergunta, quem está no pátio? Dá a entender que ele veio, ele, a mulher, sabe, a Amã e os vizinhos, falando, porque o rei escutou. O rei não pergunta assim, será que tem alguém aí no pátio? Para eu perguntar? Não. Quem está no pátio? Ele escutou, o rei escutou. Aí foram lá olhar, é a Amã que está lá. Manda ele entrar. E a Amã entra já para falar, ô rei. O rei não falou assim, bem-vindo, Amã. Não. Antes que a Amã falasse alguma coisa, o rei já pergunta, vem cá, o que se faria para o homem a quem que fez uma grande maravilha dentro do reino e que o próprio rei gostaria de presentear? Então, diz assim, então disse o rei, essa foi a pergunta no versículo 4, quem está no pátio? E Amã
tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Isso é o que está acontecendo aqui agora. O rei querendo presentear, a mãe entrando para dizer: rei, coloca antes. Rei, Amã. E ele faz a pergunta. A pergunta dos milhões, da salvação. Ele está entrando aqui, versículo 4. Vamos continuar. Forca ou honra? Tópico 2 desse primeiro objetivo. Vamos devagar. Essa lição é gloriosa, maravilhosa. Então, vimos que, enquanto Mardoqueu também dormia, duas pessoas planejavam o seu futuro. Duas pessoas. Quem? O Mardoqueu querendo enforcar. O rei Assuero querendo dar honra a ele. Duas ao mesmo tempo. Você vê aí, sabe, a mão de Deus operando aí. Nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados nos termos a Deus, já que, queiramos ou não, o que outras pessoas pensam ou fazem sobre nossas vidas podem produzir consequências em nossas vidas. Às vezes a gente fala assim, não estou ligando. Olha, às vezes o que as pessoas falam podem trazer consequências. Aqui no Rio de Janeiro já aconteceu tanta coisa assim, né? Um testemunho de que alguém fez uma coisa errada, mata uma pessoa e depois descobre que a pessoa era só fake news. Então, é bom a gente viver uma vida diante de Deus para que essas coisas não aconteçam com nossas vidas. Dar a cada um o que é devido, a honra a quem honra, é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, que é um estilo de vida antibíblico. Como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é antibíblico. Deus não está nisso. Segundo o qual o indivíduo pensa que é capaz de realizar as coisas sozinhos, independentemente de outras pessoas. É a chamada autossuficiência. Os relacionamentos humanos são importantes. Eu não posso ficar numa ilha. O ser humano é um ser social. Ele não pode ficar como se fosse numa ilha sozinho. Ele precisa das pessoas. Efésios, vamos ver em Efésios capítulo 6, versos 4 a 6, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal que pessoas estejam querendo fazer conosco. Ele vai na frente. Quando nós tememos, servimos ao Senhor, respeitamos ao Senhor, o temor do Senhor não é ter medo, é respeitoso ao Senhor. Isso você pode ver no Salmo 91, que eu tenho certeza que você conhece muito bem. Salmo 91, versos 5 a 11, onde diz: Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos justos, dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua
tenda. Então, Deus, ele está na sua presciência à frente de todo acontecimento de que anda na sua presença. Tópico 3 agora do objetivo 1. Estamos indo no objetivo 1. Aqui você vai ver na revista 5 anos depois. Não é 5 anos depois desse instante aí. É para trás. O que aconteceu lá atrás, em que Mardoqueu impede que o rei seja assassinado, já tinha passado 5 anos, e 5 anos depois, quer dizer, o rei não lembrava mais de nada, bebendo à vontade, né? E de repente o rei fica sem sono, manda vir os livros das crônicas, eu quero escutar a historinha. Começa a ler que eu vou dormir. O rei perde o sono mais ainda. O que? Tentaram me matar? Quem foi que fez isso? Mardoqueu. Mardoqueu, o que fizeram com ele? Alguém deu alguma coisa? Não, ninguém fez nada por ele, não. Ah, que barulho é esse? Ah, quem está no pátio? É a Amã que está chegando no pátio aí. Manda ele entrar. E quando a Amã entra, Amã, o que se fará ao homem de quem o rei se agrada? Amã travou, ele ia falar, é para matar. Ele deve estar falando de mim. E ele mesmo dá ideia do que deve ser feito. Então, sabemos que todas as coisas, Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, tudo que vai acontecendo, tudo, Deus é Deus, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo os seus mandamentos. Não há como dar errado para quem anda com Deus. Agora passamos para o objetivo segundo. Estava no primeiro objetivo, agora o segundo objetivo. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Esther, quando ouviu quando ouviu a leitura da crônica, o rei Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Nenhuma. Então, coisa nenhuma lhe fez. Então, Esther, capítulo 6, versículo 3, está escrito isso da leitura bíblica em classe. Vai lá e olha. Ele pergunta. Logo, se interessou em recompensar Mardoqueu. Ora, vai chegando Amã, ele pergunta quem é que está vindo, entrando no pátio, e o pessoal diz, é Amã que está aí. Estava vindo para quê? No meio da noite, ele perdeu noção do perigo, para dizer que tinha que matar, ia fazer ele estava com a caneta, né? Ele estava com a caneta, uma torre, uma forca de 22 metros de altura para matar Mardoqueu. O inimigo seria o definidor da bênção. Aquele que veio para te destruir, ele mesmo será aquele que vai determinar a bênção. É aqui que ele está falando aqui. Presunção e autoconfiança. Amã estava muito autoconfiante. Ele estava muito. Tá? É o tópico 2 do objetivo segundo, que é o chamado para honrar Mardoqueu. O próprio Amã. Parece que Amã acabou de perder a noção do perigo. Né? No meio da noite, ele entra para falar com o rei. A pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamado, falei aqui ainda agora, podia morrer. Ele estava assim muito autoconfiante.
a inveja era tão grande que os olhos dele tinham cegado. E quando ele entra para falar, ó, rei, o rei mandou entrar, posso entrar? Já foi falando, antes de falar, o rei perguntou: Amã, de quem se agradaria o rei? Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Amã, diz uma coisa: que se fará? O que deve ser feito ao homem de quem o rei se agrada? O que deve ser feito? E Amã começa a... Epa, aquele negócio de matar e tal, fica para depois. Na hora do almoço eu falo. Ele deve estar falando de mim. De quem se agradaria o rei para fazer honra mais do que a mim? E ele dá a ideia. Parece que Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Ele esqueceu, ele foi lá para falar, olha, mandei fazer uma forca de 20 metros de altura, 22 metros de altura, para matar Mardoqueu, e quando ele escuta aquilo, ele para tudo, opa. Ele quer me dar um presente, e já para tudo e dá ideia. Esse terrível sentimento nutrido originalmente por Lúcifer, então você pode ler lá em Isaías 14, versos 13 a 14, ele fala que, entre outras coisas, subirei acima das mais altas estrelas, assim, acima dos anjos, me assentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o sentimento de Amã. Ele quer, já que ele não podia estar acima de Deus, ele quer se assentar no trono de Deus e ser igual a Deus. A gente vê isso o tempo todo aqui. Então, a pergunta do rei simplesmente foi: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Só foi isso que ele perguntou. Ele já viajou. Nesse momento, Amã vê uma grande oportunidade e já começa a pensar: o rei só pode estar falando de mim mesmo. Quem mais? Quem mais podia ser essa pessoa? Sou eu. E ele dá, então, a sugestão. Que esse homem fosse vestido... Bom, é para mim, né? Então tem que ser o melhor. Que esse homem fosse vestido com as vestes reais. Montasse no cavalo do rei. Tivesse a coroa do rei na sua cabeça. Talvez até o cetro, esqueceu de falar essa parte aqui. E alguém fosse na frente, puxando o cavalo e dizendo: olha, assim faz, deve ser feito ao homem a quem ao que o rei se agrada. Quer dizer, se sentir no máximo. É isso que ele fala para o rei. Era para ele isso, mas o rei perguntou: o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Não falou que era ele. Ele dá aquela ideia toda. O rei olha para ele e fala assim: faça isso com o Mardoqueu, o judeu Mardoqueu. Pode fazer e não esqueça de nenhuma das condições que você acabou de falar aqui agora. E você vai ser a pessoa que vai carregar. Porque ele fala aqui: coloque, quando ele dá essa ideia todinha aqui, um dos maiores príncipes à frente carregando o cavalo e a pessoa em cima. Então, o maior príncipe que tinha aqui era Amã. E ele fala, o rei fala assim: faça isso com Mardoqueu. O rei só podia estar meio alegre demais, mas era a mão de Deus operando. A alegria que ele tinha ali era de estar cumprindo a vontade de Deus para livramento do seu povo. Em Esther, capítulo 6, versos 7 a 9, diz assim:
Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de quem o rei deseja honrar. Então, Esther, capítulo 6, outro versículo, 7 a 9, agora versículo 10 e 11. A resposta do rei. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim como o judeu Mardoqueu. Faça assim com o judeu Mardoqueu. E Amã, desnorteado, hein? O quê? Ele achava que era para ele. Ele veio para apresentar uma forca para matar Mardoqueu. E o rei fala assim: faça esta honra toda para Mardoqueu. Ele, podíamos dizer hoje em dia, cai do cavalo, né? Ele fica sem saber o que dizer. E sai desnorteado para a sua casa. E quando chega na casa dele, aí você vê o objetivo 3 da síndrome do imperador. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro de casa e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. E a culpa é dos pais. Porque criança é criança. A criança vai testando o pai e a mãe. Ela vai aceitando, ele vai aceitando. Daqui a pouco cria um monstro dentro de casa. Um monstro para a sociedade. As pessoas mais arrogantes são com frequência as que precisam medir seu próprio valor pelo poder ou influência que pensam ter sobre outras pessoas. Amã era um líder extremamente arrogante. Ele reconhecia o rei como seu superior, ele reconhecia o rei, mas não podia aceitar qualquer outro como ele, um igual a ele. Por isso, quando um homem, Mardoqueu, recusou-se a curvar-se diante dele em submissão, ele fica louco e quer matar uma pessoa. Hebreus, capítulo 12, verso 7 diz assim, 7 a 9, verso 7 a 9 do capítulo 12 de Hebreus: se suportas a correção, Deus vos trata como filhos. Você suporta, filhos? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se os filhos não forem corrigidos em casa, o mundo vai corrigir. E o mundo é cruel. O mundo é cruel. A correção dada pelo mundo é cruel. Então temos aqui agora mais dois. Um mau prenúncio. Gente, lembra da esposa de Amã, quando ele chega em casa para contar: olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Estava os vizinhos, ele começa a contar. E ela diz: ó, faz assim, pega uma torre, uma forca, e para enforcar o Mardoqueu e tal, tal, tal. Quando ele chega em casa, desnorteado, para contar, eu creio que não foi nem em casa, já foi mesmo no caminho mesmo, porque estavam todo mundo ali com ele ali, no pátio. Eles não entraram. Ele sai, ele conta aquilo, a esposa dele, a própria esposa dele, diz assim: se Mardoqueu, de quem já começaste a cair, é da mesma semente dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairás perante ele. Veja só, gente, eles que estavam aqui dando ideia para Amã, eles sabiam
aquele homem é um judeu, é do povo de Deus. Eles queriam que alguém tomasse a frente e acabasse, mas quando a situação aconteceu, a mulher dele mesmo diz assim, olha, se ele realmente é judeu, tu tá frito. Ele é do povo de Deus. E no povo de Deus ninguém toca. Ela sabia disso. Ela sabia da história lá do Mar Vermelho, tempo de Faraó, tantas coisas. Aquilo, as notícias correm. Eles sabiam que o Deus dos judeus era diferente e que eles estavam passando por dificuldades, porque tinham desobedecido. Ela sabia disso. Mas só fala agora. Então, na hora em que começa o banquete, tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Mas o banquete que a rainha Esther tinha preparado ainda ia acontecer. Nós estamos aqui apenas neste ponto. Vamos encerrar aqui, porque o desfecho vai acontecer agora, na próxima aula, a aula número 12. E nós estaremos alegres em te ter de volta, para que nós possamos ver o ensinamento que o Senhor nos dará em mais uma lição. A sua presciência, a sua gloriosa antecipação para nos dar livramento. Senhor, obrigado, Pai, pela aula de hoje. Nós estamos aqui encerrando. Senhor nosso Deus, eu te peço, Senhor, que tu nos fixe todo o ensinamento com a tua direção para cada vida que está ouvindo aqui hoje ou em outro dia, quando quiser ouvir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua descendência, levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz que você tanto precisa, que nós precisamos. Até a próxima aula, estaremos aqui te aguardando, te esperando, para o grande desfecho dessa história.